Boa noite, está no ar, aqui na TV Elo TV, a TV mais próxima de você. Então já curte, comenta e compartilha. E lembrando que todas as quartas nós temos um encontro às 6 horas. E hoje, a minha convidada, se você leva a sério a sua saúde, se você leva a sério a parte da nutrição, ela trabalha com nutrição esportiva, a parte também de estética, é atleta e ela vai contar um pouquinho para nós da sua jornada e algumas coisas que envolvem emagrecimento, lipedema. Então já fiquem por aí que o programa vai ser extraordinário. Nós vamos fazer um breve comercial e já voltamos. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Já curte, comenta, compartilha e ativa o sininho que a nossa programação ela é imperdível. E hoje a minha convidada, quero agradecer de coração, eu falo que é um casamento com a minha especialidade, ela é nutricionista. Stephanie, muito obrigada por você ter vindo, quero que você se apresente e conte um pouquinho da sua jornada, como é que você chegou à nutrição. É um prazer estar aqui, fico muito feliz de ter recebido esse convite. A Paula, a gente se conheceu pela internet, que hoje conecta muitas pessoas, e eu acho tão importante essa relação com o digital. E minha jornada com nutrição, basicamente, eu, há uns anos atrás, ficava pensando que eu queria passar no nutricionista esportivo, tinha começado a fazer academia. E eu pensei, preciso de um nutricionista esportivo para ir. Comecei a pesquisar na cidade se tinha alguém, tinham só dois, sou do litoral de São Paulo. Perfeito. E eu vi só tinham 2 nutricionistas esportivos na minha cidade. Você já tinha feito a nutrição, mas como é que você chegou a decidir a ser nutricionista? Foi algo que você sempre quis na infância? Não, foi por conta da academia. Ah, você já treinava? Eu fazia exercício físico. E decidir fazer nutrição foi durante os treinos de academia, porque eu queria passar no nutricionista esportivo, e quando eu fui pesquisar na internet, vi que na cidade só tinham 2. Ah, é verdade, é uma área que ainda tem uma restrição, né? E aí eu falei, bom, só tem 2 nutricionistas na minha cidade, esportivos, e um nutricionista clínico, acredito que tem uma brecha aqui. Uhum. E aí começou a crescer esse desejo de fazer nutrição. Aí eu comentei, acho que na época com algum treinador de academia, falei, eu penso em fazer nutrição. E a pessoa respondeu pra mim assim, você não acha que é um mercado que está saturado? Eu falei, não, acho que tem muito espaço ainda para crescer, conquistar esse espaço dentro da nutrição. E eu vou seguir essa carreira. E eu já entrei... Foi sua primeira formação? Foi. Legal. E aí eu falei, bom, na nutrição, eu já entrei querendo nutrição esportiva, desde o primeiro dia de aula. Legal. Não me via fazendo outra coisa. Bom, você já foi ali com, né? E conta para as pessoas que não conhecem, o que faz um nutricionista esportivo? Como é que ele diferencia do nutricionista, vamos dizer, não vou dizer normal, né? Um que é focado, mas só trabalha com esporte? Não, é que eu tenho as 2 formações, tanto nutrição clínica quanto a nutrição esportiva. Na nutrição esportiva, a gente vai preparar esse atleta para competições. Hoje em dia, pode tanto ser um atleta profissional, ou, que é o que eu mais atendo no consultório, que são os atletas amadores. São pessoas que praticam modalidades esportivas extenuantes, fazem às vezes meia maratona, fazem triatlon, porém não de caráter competitivo ou que envolve uma marca que patrocina esses atletas, né? Ela faz isso por uma superação, meta de vida, realização pessoal. Então, o que a gente vai trabalhar? Por exemplo, vou dar um exemplo, um corredor, tá? De meia maratona ou de maratona para situar essas pessoas no que a gente vai trabalhar ali. Eu tenho uma paciente que ela recentemente fez uma meia maratona. Ela já tinha corrido? Primeira vez? Já tinha corrido outras meia maratonas, mas Legal. ela não passava com nutricionista. Ah. Ela fazia por conta. Ela já fez acho que 5 ou 6 meia maratonas. Dessas meia maratonas, nenhuma delas ela conseguiu concluir os 21 quilômetros correndo o tempo todo. Em algum momento ela quebrava, ela tinha que andar, ela perdia performance ali. Comendo super bem, comendo saudável. O que nós trabalhamos ali? Eu comecei a ver o quanto ela desidratava nesse treino, então pesei ela antes e depois de cada treino. Ela tinha que me falar quanto ela fez de corrida, foi 10, 15, 20 quilômetros, quanto ela correu. A gente começou a calcular taxa de desidratação para saber quanto ela estava perdendo de sódio e potássio por hora. Que legal. Em quanto a quilometragem. Então a gente trabalhou todo o intratreino dela, o gel de carboidrato, tudo que ia ser trabalhado de acordo com a desidratação dela. E ela me passava todos os dados dela
relógio. Isso foi feito o cálculo, assim, que faz, para as pessoas que não conhecem, calcula tudo. Calcula tudo, não só carboidrato, proteína, caloria. A gente vai calcular. Porque a gente pensa na caloria, mas não. E essa paciente, a gente consegui surpreendê-la significativamente, porque ela falou, nunca imaginei que um nutricionista calculava além de um cardápio alimentar. Sim. Então eu consegui calcular até em quanto tempo ela terminaria e estimar em quanto tempo ela ia terminar aquela prova. Que legal, porque dela vai querer mais, né? Então conseguimos ver quanto ela ia conseguir de carboidrato, gel de carboidrato, eletrólitos, isotônicos, o que ela ia consumir nessa prova e o que ela ia repor depois dessa prova. Que legal. Acontece que pela primeira vez passando comigo, ela fez os 21 quilômetros sem quebrar, sem andar, correndo o tempo todo. Você vê como foi importante ver tudo. Então o nutricionista esportivo ele vai trabalhar nisso, no desempenho, performance do atleta, em melhorar tempo, melhorar explosão, melhorar força em alguns, né? Levantadores de peso, musculação, então a gente vai melhorar essa parte. E o que mais passa comigo são as pessoas, atletas amadores. E uma pessoa que começou a academia também, porque eu tenho muitos pacientes que querem, eu comecei a academia, hoje eu quero ter um nutricionista esportivo. Que eu falo, é legal, porque ele vai te ajudar mais ainda do que você vai lá, né? Eu acho que é legal também, né? Essa parte de ganho muscular, então às vezes a pessoa quer perder um percentual de gordura, aumentar a massa muscular. Então, o nutricionista esportivo, ele vai trabalhar essa parte também, anabólica do paciente. A gente vai organizar toda essa parte de suplementação. Se ele faz um tratamento médico paralelo ao nutricionista, então a gente sabe a interação medicamentosa, porque tem certos suplementos, tanto para quem treina, ou às vezes para dormir, tem interação medicamentosa. Então, não pode ser prescrito para aquele paciente. Sim. O nutricionista esportivo ele vai ter que saber essa interação. Isso é muito legal, que a Stephanie, ela adora estudar, né? E você tem uma segunda pós que foi da área da estética também. Sim. Que daí você casa junto com... Porque eu acho que tá muito assim, a pessoa começa a emagrecer, ela vai pro exercício, ela quer não ter estria, não ter celulite, né, também. E aí você faz todo esse trabalho. Sim, quando eu fui fazer a pós de nutrição esportiva, englobei junto a parte de nutrição esportiva e estética. Então a gente vai verificar toda essa parte de cicatrização pós-cirúrgica, às vezes de uma cirurgia plástica, evitar ao máximo, nutrir aquele paciente para evitar um queloide, uma boa cicatrização. Eu falo que o pós-operatório de uma cirurgia plástica, ele é fundamental, principalmente na parte de nutrição. Tem certos nutrientes que a gente tem o time certo de trabalhar pré-cirúrgico e que depois não pode ser utilizado porque pode potencializar a cicatrização de uma forma tão exacerbada a ponto de vir um queloide, por exemplo. Sim. Então, a gente tem que saber o time certo de cada nutriente. Suplementação, ela é válida, ela é boa, mas ela tem um momento certo de ser feita. Até para quem faz bioestimulador de colágeno. Olha que legal. Harmonização facial. Por exemplo, uma pessoa que quer fazer bioestimulador de colágeno, se ela está com anemia, não funcionará. Né? Porque o colágeno, a gente sabe que existem alguns nutrientes envolvidos na produção dele. Dentre eles, ferro está ali, né? Sim. Então, uma pessoa que ela tá com anemia, uma deficiência leve que seja de ferro pode prejudicar, sim, o resultado do bioestimulador. Sim, isso para qualquer procedimento, né? Eu vejo muitos também bariátricos que eles querem fazer esse preparo, né? Então, é muito importante a gente repor as vitaminas. E hoje, do seu consultório, o público-alvo são os atletas, mas é mais mulheres, são homens? Quais desafios você enfrenta, assim, no dia a dia, como atendendo no consultório? Certo, eu falo que eu atendo de tudo. Apesar da minha especialização ser nutrição esportiva, estética, eu tenho muito essa parte clínica. Acaba vindo muito para mim renal crônico. Eu atendo pacientes que estão ali com o pé na hemodiálise. Que a dieta é totalmente diferente, né, de uma pessoa que não tem. E às vezes uma pessoa que tá quase ali na diálise, ela quer correr, ela quer fazer um exercício físico. Como você orientar ela da melhor forma possível para que ela não prejudique o quadro de saúde, mas ela também melhore a performance dela. Não é fácil, existem desafios. Eu falo que em alguns casos na nutrição, e acredito que seja assim também na medicina, a gente trabalha por prioridades. Sim. A gente não consegue trabalhar todos os pontos de uma vez. A gente vai ver qual que é a questão principal a ser trabalhada ali. É cuidar a preservação do rim? Beleza, ela vai ter performance, mas pode ser que em algum momento a performance dela não seja atingida na sua totalidade. Sim. Porque eu preciso poupar aquele rim. Mas eu vou tentar da melhor forma poupar o rim e melhorar a performance dela. Então a gente tem que trabalhar essa questão de prioridade. E às vezes ela tem também o diabetes, né? Normalmente quem tem problemas renais, ela tem algo a mais, né? É um combo. Exato. Eu falo que sim, se eu fosse pensar em público-alvo que eu gostaria de atender, eu amo atender atleta. Mas hoje eu atendo muitas mulheres. Mulheres menopausa. Menopausa. Hipotireoidismo de Hashimoto eu pego muito, né? Desordens metabólicas, diabetes, insulino-dependentes. Então, eu falo que eu abraço com muito amor e muito carinho cada caso que vem a mim,
Porém, se eu fosse pensar, uma paixão é a nutrição esportiva e estética. Sim, isso, Mas a parte clínica não tem como deixar de lado. sim, eu achei muito legal que você também estuda os hormônios, isso para nós da parte endócrina é muito bacana você ter um profissional que te apoie, né, também. E da parte assim do emagrecimento, você acha que a gente vê muitas novidades hoje, tem canetas, tudo. O que você acha para manutenção desses pacientes? O que ela tem que... Porque eu falo que o nutricionista, ela pode largar o endócrino, mas o nutri tem que estar lá. O que ela tem que fazer para manter o peso? Porque às vezes ela emagreceu, mas aí vem o reganho. E aí às vezes ela não mudou a mentalidade também. E aí ela vai engordando. Você tem alguma dica que você dá que ela pode fazer, alguma coisa na alimentação que ajude? Primeira coisa é que a gente não pode excluir o caráter emocional desses pacientes. Eles tendem a procurar o endócrino nutricionista e eles querem um tapa-buraco. Ele quer a medicação, ele faz a dieta, mas na primeira brecha, a primeira oportunidade que ele tem, Ele come a emoção. reganha porque ele come a emoção dele. Ele não come devagar. Isso é um São grande pessoas problema. extremamente ansiosas ou muito agitadas, elas não, aquela questão de mastigar não sei quantas vezes. Isso daí nada mais é que o nosso corpo, a comunicação entre esses hormônios para que eles sejam secretados leva um tempo. É muito comum a gente às vezes num self-service, por exemplo, comer e falar, nossa, estou satisfeito. Mas passar meia hora, você não está mais satisfeito, você fala, caramba, eu não estou satisfeito, eu estou muito cheio. Sim. Porque naquele momento ocorreu a sinalização hormonal de saciedade. Uhum. Então, às vezes, aquela regra boba, mas muito eficaz, você parar de comer antes de se sentir satisfeito. Isso é muito Porque depois de importante. 20, 30 minutos você vai se sentir satisfeito, porque a secreção hormonal ela vai ocorrer. Sim. E você vai ter essa saciedade, essa plenitude. E às vezes você não precisa nem fazer muita... e também esses planos, assim, essas dietas muito restritivas, eu acho isso, assim, tem que tomar muito cuidado. Né? A gente vê... Eu falo que uma dieta muito restritiva, eu só indicaria para alguém que está em risco absoluto pré-cirurgia bariátrica. Sim. Porque daí ela vai ter que aprender para até operar. Nesses casos, é para poupar o paciente ao máximo e para que ele faça essa cirurgia com segurança. Uhum. E nesses casos, sim, às vezes é indicado e é consenso fazer uma dieta muito restritiva, mas é por um período também. Sim. Determinado. Que no máximo uns 15 dias, né? É determinado ali, é realmente segurança do paciente. Mas uma pessoa que a gente tem um prazo legal para trabalhar, explicando para ela que ela não chegou da noite pro dia naquele peso, então não é da noite pro dia que ela vai perder esse peso. Ela entender que isso é um tratamento. Sim, trazer sempre a consciência. Eu falo muito para os pacientes, eu falei, não adianta você ter emagrecido, feito um milagre, que não tem, e aí depois você engordar tudo, a gente vai ficar no efeito sanfona. Aí a pessoa não sai do efeito sanfona. Então a gente sempre prioriza o médico, o nutri e o psicólogo. Né? Então eu acredito muito nisso também. Por isso que a gente até fala que as pessoas têm que ter 1 hora de almoço. Exatamente para, pelo menos, sentar, olhar para o alimento, comer devagar. Uhum. Muitas pessoas até eu vejo muito problema no home, porque ela trabalha em casa, ela tá com o computador ali e ela tá comendo, não tá nem... Eu tenho pacientes que falam, doutora, eu nem sei o que eu comi. Porque ela não tá prestando atenção. Não presta atenção. É. E foi o caso da pandemia também, né? Sim. O fato de todo mundo estar em casa, o tempo todo em casa, não sair, não fazer outras atividades, de pedir muito fast food. A média de ganho de peso durante a pandemia, se não me engano, foi 10 quilos da população brasileira. Não sei, foi muito locais. grande, E essa questão do peso, 10 quilos, numa proporção de poucos meses, é absurda. Sim. Mas, porque, novamente, as pessoas estavam estressadas. Ansiosas. A questão é não comer as emoções, comer mais devagar. E a manutenção desse peso pós-medicação, a gente vai ter que trabalhar o emocional e as quantidades, obviamente. Sim. Eu falo que alguns pacientes não querem pesar o alimento. Ah, porque eu vou ficar refém de uma balança. Eu falo que quando você pesa o alimento, eu vou dar minha perspectiva a respeito disso. Pesar o alimento não é uma prisão, é uma liberdade. Porque vou falar por quê. Eu tive uma paciente que ela não pesava. Stephanie, a gente só vai segurar um pouquinho, né? Que a gente vai fazer um breve comercial. Claro. Mas fiquem ligados que é muito interessante. Então, em breve já voltamos.
Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. E hoje a nossa conversa é um tema que eu sou apaixonada. Alimentação, eu acho que casa muito com a parte endócrina. Então já fiquem ligados. Quero mandar também um grande abraço aos nossos seguidores, a Áurea, a Márcia, ao Marcos e também ao Natalino. E é uma honra ter vocês comigo e que seja um programa muito agradável. A Stephanie estava contando para nós essa questão de pesar o alimento. Mas eu queria que você falasse mais sobre isso, que eu tenho muitos pacientes que a primeira coisa fala: ah, doutora, eu vou ter que passar com a Nutri, vou ter que comprar a balança. Ela já vem com... Eu falo, nossa, mas é tão legal. Eu tive uma paciente que ela teve uma experiência de não quero pesar comida. Eu falei, não, beleza, vamos trabalhar as medidas caseiras. As medidas caseiras, para quem ainda não sabe, você pode usar colher de sopa, concha, uma escumadeira. A gente vai usar esses medidores, copo de requeijão. Mas fala por que as pessoas têm que controlar a medida, porque não é comer à vontade, né? Até Não pelo é. estômago. E essa minha paciente, olha o relato dela, não vou pesar. Eu falei, beleza, vamos fazer o seguinte, vou colocar o seu plano alimentar, tanto em medidas caseiras como em gramas. Mas eu posso te pedir só um favor? Eu falei pra ela pesar pelo menos uma vez, pra ela me dizer como foi esse relato, como é que foi pra ela. Ela a usou o que ela tinha em sensação. casa. Ela usou o que ela tinha em casa de medidas caseiras, e assim que possível ela comprou a balancinha e falou, ó, mas eu não vou pesar sempre. Eu falei, não tem problema. Se você pesar de vez em quando, A eu já gente tô faz uma feliz. negociação. A gente faz uma negociação. E sabe qual foi o feedback dela? Ela, eu adorei pesar. Eu tava comendo menos do que eu achava que eu podia, Sim. com as medidas caseiras. Então ela tava comendo menos do que deveria. Na hora que ela pesou, ela falou, caramba, o doce de leite que você colocou na minha dieta, eu podia comer muito mais do que eu tava comendo. Então, Ela ficou até feliz. Aí eu falei para as pessoas, qual que é a liberdade que a balança te dá? A liberdade de você comer, às vezes, um doce, ou comer algo que não é programado, como um hambúrguer e tudo mais que você fez na sua casa, sem culpa. Porque você sabe que aquilo está exatamente programado para você. Isso tira um peso, uma culpa da pessoa. Porque as pessoas vêm muito no consultório com... Nossa, eu comi um doce, mas depois, nossa, minha consciência ficou tão pesada. Eu me senti culpada, eu me senti mal depois. E aí, por me sentir mal, depois eu já comi um pastel, já comi... Aí desce a ladeira. E desce a ladeira. Aí eu falo, pesa. Veja a experiência, porque E quando todas você as refeições. Bonitinho, todas as refeições. Já aconteceu de alguém falar assim pra mim, e como é que eu vou fazer? Eu vou para aniversário de criança. É verdade, fora de casa, como fora é que de faz? casa. Uma dica que eu dou, se você tiver num período muito crítico, principalmente de saúde, que você está tratando uma doença, a dieta ela vai ser prioridade. Claro, você não vai levar marmita pro aniversário de criança, para um casamento, mas fazer uma pré-refeição a esse evento, para que você não perca o controle lá com docinhos, é fundamental. Sim. Falo, faz uma refeição do seu plano alimentar e lá você não vai comer suas emoções, porque você já está satisfeito. Belisca algo. Ou em alguns casos come antes, né, também. Uma né? dica que eu dou é não ficar beliscando sem ver. Eu falo para as pessoas, pega um pratinho e tudo que você vai comer durante a festa, a noite inteira, tem que estar ali. É salgado, doce. Porque no belisco, você perde igual a conta. pipoca. Mas pipoca é super encaixável, né, no plano. É muito pouco calórico. É que o pessoal gosta, os meus pacientes gostam de pôr manteiga na pipoca, que é uma pipoquinha doce. É os agregados, né, que acabam Não é legal. um pouco. Mas eu gosto, às vezes, de temperar com lemon pepper. Sim. Então, você coloca uns temperinhos ali e fica super legal. gostoso. E o processo é tudo isso, né? Então a pessoa comer mais devagar. Hoje eu gosto muito que os planos são muito mais flexíveis, as dietas têm muito mais flexibilidade. Quando ela olha um docinho, você fala, gente, tem uma pasta de amendoim. Né, que é um doce muito bom, né, para as pessoas, né, também. Muito bom. A gente só tem que tomar cuidado que algumas marcas, elas podem ser tão sujas de formulação quanto um creme de avelã aí bem famoso, que todos conhecemos. Costuma ter, às vezes, os mesmos ingredientes. Só que o marketing que envolve isso tudo vende esse produto como se ele fosse super saudável. Pasta de amendoim é saudável, desde que a formulação seja bem limpa, com uma lista mais enxuta de ingredientes, só que também é muito calórico. Num processo de emagrecimento, se a pessoa não tem nenhuma condição de saúde que me limite, prefiro colocar um leite condensado ou um doce de leite. Sim. Né? E agora que a gente tá na onda do morango do amor, melhor comer um morango com leite condensado do que se acabar na pasta de amendoim. Sim, e nem você falou do hambúrguer. Eu acredito que tudo que você faz em casa, você pode comer um hambúrguer. Eu acho muito legal isso. E as pessoas têm essa, eu não vou passar com a Nutri porque ela vai mudar. E vocês estão muito mais flexíveis também. Tem pessoas que, como é que você monta a dieta pra pessoa? Você vê o que ela tem em casa, as condições dela, porque o pessoal já começa a ver, a dieta é cara. E a coisa que a gente já fala, não é cara. É só ir no lugar certo. Eu falo que o primeiro plano que eu crio para um paciente, eu, na verdade, pego o que ele já tá fazendo e eu adapto. O que tá certo, eu mantenho e ajusto as quantidades. Tá. Mesmo que ela, por exemplo, comece com jejum intermitente, ela tá indo bem com o jejum.
Se ela tá indo bem, por que não ajustar o que ela vai comer na janela Boa. que ela tem aberta? E talvez ajustar aquele horário. Talvez ela tá fazendo menos ou mais do que deveria de jejum intermitente. E eu falo que jejum intermitente também não é para todo mundo. Mas geralmente, primeiro plano, eu adequo o que a pessoa já está fazendo. Sim, até pra criar um vínculo com ela. Pra ela não ir com aquela coisa, eu que quero assim, voltar. Depois de adequar, no próximo plano a gente vai mexer mais um pouquinho. No próximo, mais um pouquinho. Depois de um ano em tratamento, ela tá fazendo algo completamente diferente. E foi tão sutil que ela não sentiu essa mudança gradativa, né? Não adianta eu passar para ela comer peixe todos os dias se ela não come peixe todos os dias. E quem tem eu vejo muitos que tem um paladar infantil. Que já fala, você já provou abobrinha? Ah, doutora, mas abobrinha é umas coisas que ela não quer. Como é que você trabalha com essas pessoas que o paladar, assim, é bem restritivo? Primeiro que as papilas gustativas, elas têm uma média aí de 120 dias para elas se renovarem. Então o paladar é totalmente... Ele muda, ele é adaptável, a gente tem que trabalhar. E trabalhar também modos de preparo. Vou dar um exemplo. Perfeito. Eu era uma pessoa que... Eu amo cebola, mas quando eu faço um bife acebolado, não gosto tanto da textura da cebola. Então, às vezes, conversar com o paciente, às vezes ele fala pra mim, eu não gosto de abobrinha. Eu pergunto, você não gosta em hipótese alguma ou é de alguma forma preparado que você não gosta? Ai, que eu não gosto dele cozido. E se a gente... Tentar provar de outro jeito. De outro jeito. Às vezes um legumes assado, com um pouquinho de parmesão, se ele tiver calculado, será que o parmesão já não dá uma outra cara para esses legumes? E eu falo, trabalhar os temperos é fundamental. Comida sem gosto ninguém gosta. E que você falando de tempero, quais temperos que você indica pro pessoal? Todos os temperos frescos eu indico, e até os desidratados. Evitar, claro, aquelas marcas prontas e que na lista de ingredientes tenha glutamato monossódico. Tá. Que é um realçador de sabor extremamente... Estufa também, né? E ele também é um disruptor endócrino. Então, a parte hormonal acaba com a pessoa. Sim. Então, esses temperos prontos, evitar. Mas todos os desidratados, açafrão, cúrcuma, alecrim, orégano, manjericão, alho poró... Tudo que tem na feira é uma boa. Tudo que tem na feira, coloca o que você gosta. A gente só vai tirar alguns temperos específicos em alguma condição clínica. Eu falo que o que limita um cardápio ser gostoso não é o emagrecimento ou o ganho muscular. É o problema de saúde que a pessoa tem. Sim. Ela tem um cálculo renal? Ela é diabética? Ela tem hipertensão? Porque eu vou dar um exemplo. Se eu pegar uma pessoa com cálculo renal, uma dieta com alto potássio, manda ela mais rápida para hemodiálise. Exato. Agora, para um paciente hipertenso, potássio e magnésio, eu melhoro a pressão arterial dele. Então, você está vendo que o que me limita é a condição clínica dele, e não necessariamente o objetivo estético dele. Porque às vezes você pega uma pessoa que está acima do peso, mas ainda não ela até é saudável. É aquela pessoa... Obesa saudável. Existe obeso saudável? Existe. Sim. É aquele obeso que ainda não entrou no set point. Aquele que a gente... Que resistência à insulina, né? É aquele paciente sintomas. que ainda não entrou no... como é que eu vou... Eu não sei o termo que a gente usa pro set point. Que é quando... É como se tivesse tudo já alterado, né? Já tá ali É que eu falo que assim, é como se você estivesse correndo com o carro na primeira marcha. Sim. Você vai fazer um período com esse carro, vai conseguir ele correr na primeira marcha, uma hora vai dar PT nesse carro. Esse carro, uma hora ele vai parar, não vai aguentar. Então, o obeso saudável existe, que é quando seu corpo ainda tá forçando a normalidade. A partir do momento que ele não consegue mais segurar, e é aquelas pessoas que chegam com o exame e falam, nossa, mas eu tava tão saudável, de uma hora para outra, o meu exame deu tudo alterado, não é de uma hora para outra. Seu corpo já tava forçando na primeira marcha. Sim, principalmente. Então, esse set point é basicamente aquele obeso que os exames estão normais, ele está saudável, porque o corpo está forçando essa normalidade. Até que chega um momento... que não força mais. Esse obeso saudável, eu tenho uma liberdade ainda de trabalhar porque às vezes ele também tem muita obesidade mental, que ele quer o hambúrguer, que ele quer ter uma pizza, e tem que ter muito, também colocar essas opções mais saudáveis. Nesses casos que ele ainda não tá com nada metabolicamente alterado, nenhuma síndrome metabólica, porque ainda não atingiu esse ponto de virada de chave, eu consigo trabalhar bastante os alimentos gostosos. Falo que o problema é quando ele já entrou numa síndrome metabólica, ele já tá com uma diabetes, uma resistência à insulina. Que muitos vêm nesse caso já. Exato. Já vem com tudo meio bagunçado. Geralmente a pessoa procura ajuda quando já tá bagunçado. Já tá bagunçado. E também você trabalha, você falou do hipotireoidismo, né, da tireoide de Hashimoto, que a pessoa já nasce com essa tireoide alterada, né, e aí em alguns momentos ela descompensa mais. E hoje a gente tem visto, assim, principalmente a lactose e o glúten. Qual que é o poder nutricional para quem tem um problema na tireoide? Não só o hipotireoidismo, mas o hiper, ou uma disfunção, o hipotireoidismo subclínico.
O problema é que se dissemina na internet que toda pessoa que tem hipotireoidismo de Hashimoto não pode lactose e glúten. Isso Sim. é um mito. Elas já falam do açúcar, também não pode. É um mito, né? Uhum. Geralmente, por que está associado lactose e glúten ao hipotireoidismo? Porque o hipotireoidismo é uma doença autoimune. E geralmente, outras doenças autoimunes, a gente retira a lactose e o glúten. E não retira porque eles vão atrapalhar ou potencializar a doença. Mas é porque essas doenças, elas acabam gerando o leaky gut ou problemas na estrutura da barreira intestinal, né, que é o endotélio. Sim. E ali, essas moléculas que são tão grandes para serem absorvidas, acabam exacerbando e potencializando todo o mecanismo imunológico daquela pessoa. Que é o caso de endometriose, SOP, que quando a doença está numa crise aguda, a gente tira, em alguns casos específicos, a lactose e o glúten para tratar essa crise aguda. Depois que a pessoa entrou numa remissão da doença, a gente pode voltar a incluir esses alimentos. E no hipotireoidismo não é consenso tirar a lactose e glúten, é o maior mito. Primeiro a gente vai analisar todo o quadro da pessoa, ver todo o contexto. Mas às vezes ela tem várias outras coisas que acaba, né? Exato, mas que vê tudo. Infelizmente chegam já os pacientes já falando, eu não como glúten nem lactose porque eu tenho hipotireoidismo. E eu falo, mas não precisa tirar, vamos olhar seus exames. Se não tem nada que indique que você deva tirar esses alimentos, então você não deve tirá-los. São alimentos saudáveis, a não ser que a pessoa tenha uma intolerância à lactose. E aí, nesses casos, pode incluir os lácteos zero lactose. Sim, uma boa. Perfeito, nós vamos fazer mais um comercial. Fiquem ligados que esse tema tá muito incrível. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta aqui na TV Elo TV, a TV mais próxima de você. Já curte, comenta e compartilha. E lembrando, todas as quartas nós temos um encontro. Eu também tenho uma dica muito legal para quem gosta de uma salada no pote, né? Depois a gente vai falar sobre isso, que ela também dá um cupom e eu acho bem prático assim, bem saboroso. Mas você estava falando para nós, Stephanie, dessa questão, né? Do hipotireoidismo. E tem muita gente ouve cada coisa hoje. A internet, né, veio com muitas. E para pessoas também, eu tenho muitos pacientes que têm o lipedema. Queria que você explicasse um pouquinho quais alimentos realmente pioram o lipedema. E até para quem não conhece o lipedema, esse processo inflamatório que ficou muito em alta, né? A gente teve uma famosa que aí veio o boom, né? Então a gente tem muitos casos hoje. Eu falo que não é que aumentou os casos, né? Eu acho que melhorou a sensibilidade do profissional em fazer o diagnóstico. Porque já tinha, só que a gente passava meio... Igual endometriose e SOP, são doenças que o pessoal fala, nossa, parece que agora todo mundo tem. Já existia, né? Agora os profissionais estão mais capacitados para fazer esse diagnóstico. Mas o lipedema, por ser uma doença inflamatória crônica, que acomete geralmente quadril, pernas, e a gente tem um adipócito doente, né? Um adipócito totalmente, que são as células que armazenam gordura, elas estão doentes e que tem uma alta adesão fibrótica, então você sente aqueles grânulos na perna desse paciente. Algumas mulheres chegam a ter até nos braços. Eu tive uma paciente que tinha. É muito significativo. Os alimentos que vão piorar esse quadro são uns alimentos que potencializam a inflamação, não são alimentos inflamatórios, nenhum alimento te inflama, mas dentro do contexto todo, se você consumir muito açúcar, muita gordura saturada, que é aquela gordura proveniente de gordura animal, então manteiga, o óleo mais de soja, que não é tão benéfico como o azeite, carnes vermelhas, porque eu vejo muita gente falando, não, porque carne vermelha é inflamatório, não é que é inflamatório, mas um padrão onde você vai comer mais carne vermelha, você vai comer mais manteiga, vai comer mais requeijão, mais alimentos mais gordurosos, obviamente você vai ficar mais inflamado, porque esse padrão, ele não está potencializando a parte anti-inflamatória do seu corpo. Sim. Eu falo que o nosso corpo ele faz inflamação e a parte anti-inflamatória ao mesmo tempo. E se você não está potencializando a sua parte anti-inflamatória, automaticamente você está potencializando a parte inflamatória. Não quer dizer que aquele alimento é de fato inflamatório. No caso do lipedema, a gente trabalha muito peixes gordos, como robalo, salmão. Porém, apesar de ser
peixe rico em ômega 3, eles também são altamente calóricos, então eles têm que ser totalmente calculados no plano alimentar. A dieta mediterrânea, ela é um padrão, eu digo assim, até o momento, pelo que se tem estudado, o padrão mais ouro, né, e super valioso no tratamento do lipedema. Sim. Só que muitas pessoas não têm adesão a esse plano. Quer comer muito peixe, muitos grãos como soja em grãos, lentilha, grão de bico, muita salada, frutas roxas, mirtilo, blueberry, e cá entre nós, manter esse padrão aqui no Brasil refinado. não é barato. Sim. Não é. Tem como a gente tentar baratear essa dieta? Tem. Só que tem dois pontos ali. O custo dessa dieta e o Porque ela vai paladar. ter que fazer pelo menos uns 6 meses a 1 ano, né? Sim. Assim, é um bom Eu tenho tempo, muitos pacientes que têm lipedema, mas não se adaptaram ao padrão mediterrâneo por questão de paladar. E aí eu não tenho muitas vezes o que fazer. Eu já tentei várias preparações e o paciente às vezes estagna, né? Sim. No contexto geral. Mas o padrão mediterrâneo seria o mais adequado hoje para a gente ter uma evolução desse tratamento. E eu vi também que no seu consultório você usa ultrassom. Queria que você contasse para as pessoas de casa como você só usa em pessoas que têm lipedema, qualquer pessoa pode fazer. Como é que funciona o ultrassom? O ultrassom ele é um método de imagem, então eu consigo olhar a camada de gordura, músculo. Quando eu tenho uma imagem, eu falo que uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu consigo ter um parâmetro comparativo do começo do tratamento e de como está indo a progressão desse quadro. Pode ser feito em atletas, então eu consigo ver se teve um aumento expressivo de massa muscular, se a gordura dentro daquele músculo, ela diminuiu ou aumentou. Isso é bom em casos de pessoas praticantes de atividade física, porque eu consigo ver se aquela gordura está sendo oxidada, está sendo usada como fonte de energia. Porque a pessoa vai olhar, nossa, é incrível. E no caso do lipedema, é muito útil para quê? Tem gente que não está perdendo peso e acha que não está evoluindo, porque a perda de peso no lipedema, ela é muito difícil e ela é muito lenta. Sim. Exige muita paciência do paciente. Então, quando a gente faz ultrassom, eu consigo ver se a oxigenação daquele tecido melhorou. Porque a gente, pela coloração, consegue ver se aquele tecido, ele tá se assemelhando mais à musculatura. Que legal. Porque o que o músculo mais tem são mitocôndrias, ele é Fica bem bonita a cor, né? A gente consegue ver a oxigenação daquele tecido, a coloração na imagem. Quando eu vejo um adipócito, um tecido de gordura, com uma coloração semelhante na imagem à musculatura, logo eu percebo que existe uma oxigenação. Se melhorou a oxigenação, o aporte de nutrientes para aquele tecido também melhora. As pessoas tendem a achar que gordura ela é vilã, que a gordura faz mal. Só que no nosso corpo, a gordura, ela é um órgão altamente endócrino, né? Onde ele regula muitas funções do corpo. É por isso que muitos atletas que diminuem muito o percentual de gordura acabam tendo, principalmente mulheres, problemas menstruais, né? A amenorreia cessa a menstruação e acaba acometendo também e fragilizando os ossos, né? Tendo problemas ósseos. Então, as pessoas têm que ter em mente que a gordura ela também é benéfica no corpo na quantidade certa, não em excesso. Mas essa busca por diminuir muito esse percentual de gordura atrapalha toda essa parte hormonal também. Também, precisa. A gente precisa de gordura, um pouquinho de gordura. É. E eu queria que algumas pessoas mandaram algumas perguntas, principalmente desses alimentos inflamatórios. Queria que você contasse para as pessoas se tem alimentos que são inflamatórios e quais que são que a gente deve evitá-lo, assim, que realmente, não, isso não é legal, mesmo para ter uma prevenção. Tá. Eu falo que o que vai potencializar a inflamação do nosso corpo, geralmente são alimentos que vão ter um grau muito grande de aditivos químicos. São os alimentos processados ou os falsos saudáveis que a indústria te vende. Algumas barrinhas proteicas que não são proteicas, que elas têm muito mais carboidrato, gordura do que a própria proteína. Então eu brinco que elas não são barrinhas de proteína, elas são barrinhas energéticas. Né? Então, que tem muita diferença. Muita diferença. Algumas chegam a quase 500 calorias. Isso daí, se você for visualmente, é como se estivesse comendo um prato de pedreiro, mas bem compacto. Não sacia, mas tem muitas calorias. Então, eu evitaria realmente os falsos saudáveis. Tudo que é muito embalado tudo também, que é muito embalado. Algumas granolas também evitaria, doces, salgadinhos de pacote, tudo que é muito industrializado e será até mais esses salgadinhos que são nessa linha que você comentou, né, de fitness, mas tem que tomar muito cuidado, que às vezes não tem umas coisinhas que nada escoada. Fui numa feira de nutricionistas, com tudo que tinha de novo no mercado, e a mulher, não, essa batata doce, é um salgadinho de batata doce.
Fui olhar o rótulo, aquilo lá não era nem assado, era frito. Nossa, aí piora tudo. Né? Assim, era um pacotinho pequeno que tinha mais de 500 calorias. Eu falei, gente, que absurdo. E a mulher, a vendedora, tadinha, ela queria me convencer que aquilo era Sim, igual uma coisa falando sem revolucionária. glúten, né? Que fala que tem, aí você vai ler o rótulo, né? Exato. E para as pessoas que não sabem ler o rótulo, se você pudesse dar uma dica, assim, como é que elas fazem para ter, pelo menos, assim, ter uma mínimo de noção e até procurar o profissional também? Tá, eu vou dar uma dica bem simples. Você vai pegar, virar, nunca acredite no que diz na frente. Isso é mito. Zero, não sei o quê. Esquece. Zero lactose. Zero açúcar. E aí tem açúcar escondido lá. Você vai virar o rótulo. Na lista de ingredientes, tudo tá em ordem decrescente. Tudo que vem primeiro, geralmente é o que mais tem ali na composição. Então você às vezes vê lá, achocolatado light, achocolatado não sei o quê. O primeiro ingrediente é açúcar. E se tiver, o que mais tem. E se tiver muitos nomes que você nunca ouviu falar, você fala, meu, o que é isso aqui? Nunca ouvi falar. Provavelmente... É açúcar. Se não for açúcar, são coisas que não fazem bem para a saúde. Tá. Corantes, estabilizantes, tudo que você nunca ouviu falar e desconhece o nome, evitar. Quanto mais enxuta for essa lista, melhor. É menos processado esse alimento. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Eu falo, tô na dúvida dessa pasta de amendoim da marca Y para X. Veja, tem menos ingredientes? Qual deles tem menos ingredientes com nomes que você nunca ouviu falar? Você não precisa ser profissional. Eu, sendo profissional, eu vejo vários... Nossa, tem uns que é muito grande a que lista, nem eu né? conheço. Eu falo, gente, isso aqui deve ser uma porcaria. Tem tantos nomes que eu desconheço, então isso daqui não funciona. Tá. Não serve para minha saúde. Eu veria dessa forma. Por exemplo, vai comprar um pão. Olha a tabela nutricional, vê o teor de fibra. Um pão que tiver mais fibras, que tiver menos gordura na composição e uma lista de ingredientes mais enxuta, vai ser um pão de melhor qualidade. Perfeito. Sempre olhar a parte de trás. Evitar se basear no que diz na frente, porque a frente é o marketing. É o que a marca quer te vender. E até produtos, como a gente tá falando, produtos que são teoricamente saudáveis, às vezes eles não são. Tem que tomar muito cuidado. Eu também queria que você só mandou muito, um alimento que é diet, assim, pra alguém que não tem problema com diabetes. Ela pode comer, não à vontade, mas ela pode ingerir? O alimento diet, ele foi feito para quem é diabético. Tá. Para quem vai ter uma resistência à insulina. Geralmente, o alimento diet, para ele ficar palatável e gostoso, a indústria substitui o açúcar por mais gordura. Então, ele vai ser mais calórico. Se a proposta, se o objetivo da pessoa é comer um alimento diet por causa que ela quer emagrecer, eu não recomendaria. Tá. Come o docinho normal mesmo, vai ser menos calórico. Melhor na pasta do amendoim. Eu iria por essa linha. Não é que não pode comer. Mas, assim como o light mas também, não é né? o público-alvo, né, desse produto. Sim. O público-alvo desse produto é o diabético, para não dar um pico de glicemia, né, de um açúcar, digamos assim, né, numa linguagem mais fácil, dar um pico de açúcar no sangue. Sim. O objetivo é esse. E para quem tá em casa também, que tá gostando do nosso bate-papo, queria que você, o que você falaria para quem ainda não passou nem com o médico, mas gostou muito do que ouviu aqui? Que mensagem você deixaria para essa pessoa já a mudar esse hábito, não pensando agora, mas no futuro, né, que ela pode prevenir muitas coisas? Sim, eu falo que a nutrição, ela trabalha a prevenção, e a medicina, eu falo que ela trabalha a recuperação, né, do quadro já uma vez instalado, a doença já instalada. Exato. Falo que o casamento dos dois é perfeito, mas sim, se a pessoa trabalhar essa prevenção, se alimentar melhor, se exercitar, eu sei que em alguns casos as pessoas falam, mas essa dieta é caro. Você tem que escolher o seu caro, né? Porque se você também deixar a chegar num ponto de doença, medicamento também não tá barato. Exato. Tem remédios que são muito caros. O tratamento não é barato da doença. Então, pesar isso na balança. O que você está disposto a fazer? A minha mensagem seria, trabalhe a prevenção para não ter que trabalhar a recuperação. Sim, por exemplo, até uma família que todo mundo é diabético, você já começa a prevenir antes, né? O quanto antes é melhor. Eu tive uma paciente que ela me procurou, já corredora, mas ela tá num grau de problemas de saúde renal crônica já bem avançado. Tudo porque ela negligenciou e não procurou o profissional. Ela falou, Stephanie, eu tava sentindo uma dorzinha. E eu deixei pra lá, deixei pra lá, deixei pra lá. Quando eu precisei ir no hospital, eu perdi uma dor de cabeça. Uma dor mesmo. Dor. Negligenciou, tenho que seguir a vida, tenho que cuidar dos meus filhos, teve problema de relacionamento, enfim, problema pessoal. Negligenciou. Quando foi parar no hospital, já perdeu um rim. E o corpo, eu sempre falo isso para os pacientes, o corpo não foi feito para ter dor. Então, qualquer coisinha já vai ver e melhore a alimentação. Mas nós vamos fazer um breve comercial e já voltamos. Esse é o último, né?
Estamos de volta aqui na Elo TV, a TV mais próxima de você. Já curte, comenta e compartilhe. Todas as quartas nós temos encontro às 6 horas. E hoje a nossa programação é imperdível e a minha convidada também, ela é extraordinária, ela vai contar um pouquinho mais como que encontrá-la. Mas antes disso eu gostaria que ela falasse para quem quer começar a atividade física, você como atleta, como é que a pessoa, o que ela faz para começar a gostar de alguma atividade? Um start. Eu acredito que muitos locais, eles fornecem aulas experimentais. Então, você buscar uma atividade que você consiga ter uma constância. Eu já peguei muitos pacientes que não gostavam, não gosto de academia. Mas faz uma aula experimental de vôlei, Sim. de beach tênis, né? Nós estamos na praia, lá tem muito beach tênis, luta, enfim. Fazer uma aula experimental e ver algo que você vai conseguir criar algum essa constância. Esporte você vai se encontrar. Pilates, crossfit. Se joga no que você acha que vai se identificar ali. Sim. O esporte ideal para você é aquele que você consegue criar uma constância. Não adianta você fazer aquilo como se fosse uma penitência. E obrigado. E obrigado. Tem que ver algo que você goste, né? Sim. Eu falo que eu sempre gostei de musculação, não adianta. Para mim, a minha prioridade é a musculação, mas eu também gosto muito da corrida. E hoje em dia eu tenho um treinador de corrida. Que legal. Comecei a evoluir. Entrei só pra cumprir o cardio, foi aí. Não quero mais fazer cardio na academia, tô cansada, passo E a rua é muito tempo legal. aqui. E aí, comecei a fazer na rua e me apaixonei. Então, meu conselho seria, encontre uma atividade que você goste. Para isso, teste algumas antes de decidir qual atividade você vai fazer. Sim, pelo menos achar a que goste, que seja perto de casa também, porque às vezes a gente gosta, mas aí já vai tirar todos os gatilhos para a pessoa poder ir. E pelo menos 3 vezes na semana já ajuda muito. E também gostaria que você, para os atletas também, como é que as pessoas podem te encontrar, onde você atende? Eu atendo presencial na Praia Grande, atendo presencial em São Paulo, no bairro do Jardim Paulista. Eu atendo de forma online também, para quem não conseguir ir ao consultório. E a rede social é Esté Grace Nutri, tem um link na bio de agendamento de consulta. Perfeito, e a agenda está aberta, já vamos, né, dar oportunidade também. Eu falo muito isso, que às vezes a gente nunca passou com o profissional, mas vai que gosta também, né? Gosta do profissional e já quer começar o exercício, porque tem muitas pessoas que precisam desses vários empurrõezinhos. E o profissional pode te ajudar, assim como a atividade também. Com certeza. Gostaria também que você deixasse algum recado assim, de impacto para as pessoas, para mudarem a consciência em relação à comida. O tempo ele vai passar, você querendo ou não. Tem gente que fala, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer dieta daqui a 1 mês, 2 meses. Como você quer passar esse tempo que vai chegar? Tem gente que fala, não vou fazer uma faculdade porque eu já não tenho mais idade para isso. Daqui 5 anos se passaram. Você vai você não fez feito algo. O mesmo vale para atividade física e para dieta. Sim. Então esse tempo ele vai passar. A doença vai chegar se você não fizer algo. Sim. Então cabe a você mudar isso. E dá pra gente escolher e mudar nosso futuro. E vimos hoje que a Stephanie, ela tem um plano mais adaptável, uma flexibilidade, tem atendimentos online, a agenda dela tá aberta, então manda de novo seu Instagram, que o pessoal gosta, porque eles às vezes demoram pra anotar. Então mandem de novo, manda por favor de novo seu Instagram. É Esté Grace Nutri. Isso, quero agradecer pelo bate-papo, quero que você venha mais, porque temos Claro. muitas perguntas ainda e foi sou muito grata por esse bate-papo e realmente eu acho que o melhor endócrino precisa ter um nutricionista, assim, eu acho que casam muito as nossas realidades. Eu que Então agradeço tá super o convite. quando quiser vir, só vir. E agradecer a todos que estão comigo nesse bate-papo incrível, lembrando que todas as semanas temos um encontro e levem a sério sua saúde, gente, não custa melhorar um pouquinho mais a alimentação, se esforçar e achar, com certeza vai ter um exercício de A a Z, né? Vamos já colocar como meta da semana, procurar um exercício, fazer uma experiência, gostar dele e manter uma rotina. Então na próxima semana temos um encontro, faça uma excelente semana. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.